e vamos para a nossa reflexão bíblica de hoje. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Digam amém. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está pronto? Pergunte para essa pessoa: você está pronto? Hoje nós iremos falar sobre o Deus que usa o nosso trabalho para reconstruir. O Deus que usa o nosso trabalho para reconstruir. Nós estamos falando a respeito do tema reconstruir para viver. Existem áreas de nossa vida que estão quebradas. Existem áreas ao nosso redor que Deus nos chama a atenção para que nós ajudemos na reconstrução. O Senhor Jesus não tem prazer em ver muros quebrados e portas derrubadas. Os muros dizem respeito à proteção e as portas dizem respeito à identidade. Em muitos relacionamentos, em diversos níveis, não há identidade e nem proteção, porque existe desobediência e os efeitos do pecado. Porém, Deus quer usar o nosso trabalho, e ao longo dessas 8 semanas nós temos falado e refletido sobre diversas ações que Deus quer usar para reconstruir. Em nossa comunidade temos buscado viver e praticar ações com o objetivo de reconstruir naquilo que Deus nos confia, que para muitas pessoas pode ser tão pouco. Nós reunimos pessoas para fazer o bem, e é nisso que nós encontramos realização, plenitude e propósito. Todas as vezes que você se engaja, como no mês de setembro, há um ato de misericórdia, o seu coração é renovado. Todas as vezes que você doa o seu tempo para ajudar alguém que está precisando, para pregar o evangelho, aconselhar biblicamente, você está trabalhando para reconstruir. Mas não fica por aí também. Quando você está no seu dia a dia, no chão da fábrica, pegando um ônibus ou já no trabalho, você está sendo usado por Deus, e você não pode perder isso de vista para reconstruir o reino de Deus. E Deus quer que você saiba que Ele usa o teu trabalho aparentemente ordinário para reconstruir coisas que estão quebradas. O trabalho do ministério não é única e exclusivamente destinado aos pastores e líderes. E eu estou desesperado para fazer todos aqui dessa igreja acreditarem piamente nisso. O trabalho do ministério não é única e exclusivamente dos pastores e líderes, mas é de todos aqueles que são habitados pelo Espírito. Todos os cristãos, de acordo com a designação bíblica, a Bíblia fala que vocês são reis e sacerdotes. Logo, eu começo com a seguinte frase: esperar Jesus voltar é trabalhar na construção do reino. Esperar Jesus voltar é trabalhar na construção do reino. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta. Segunda Tessalonicenses, segunda carta de Paulo à igreja em Tessalônica, ou segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, e nós iremos ler o capítulo todo. Teve uma irmã que reclamou que eu nunca mais tinha lido um capítulo todo, né? Então hoje a gente vai ler um capítulo todo, 18 versículos. Teve um casal que fez um ato de misericórdia para mim esse mês e me deu uma caixinha de lenços. Olha como Deus faz, né? Eu nunca lembrava de comprar lenço e eu sempre precisava, porque não sei se vocês sabem, mas aí onde vocês estão sentados a vida é muito boa, né? Aqui onde eu estou pregando tem essas coisas aqui, né, que os jovens colocam hoje em dia. E hoje, né, eu preciso de um lenço. E aí fizeram um ato de misericórdia para mim. Olha, pastor, o que eu trouxe para você. Então você aí fica encorajado também para doar um lenço para alguém que está precisando, ou outra coisa também. Vamos ler então o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, finalmente pedimos que orem por nós. Orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que vá, como aconteceu quando chegou a vocês.
Orem também para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão fazendo aquilo que lhes ordenamos. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. Versículo 6. E agora, irmãos, nós lhe damos a seguinte ordem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo: mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Ou seja, os primeiros 5 capítulos Paulo fala sobre o Evangelho, sobre pregar o Evangelho. Paulo fala de coisas maravilhosamente espirituais e celestiais. E depois, a partir do verso 6, ele diz assim: afastem-se dos preguiçosos. Parece que não tem muita conexão uma coisa na outra. Ele está falando de uma coisa celeste e agora ele está falando de uma coisa terrena. Mas vocês já vão ver a conexão que uma coisa tem com a outra. Continuemos então na leitura. Mantenham-se afastados dos que vivem ociosamente. Versículo 7. Pois vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo. Que exemplo? De Paulo e dos outros plantadores de igrejas. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito, Paulo está dizendo, de pedir que vocês nos alimentassem, afinal de contas, a Bíblia diz que aquele que trabalha no ministério, que viva do ministério, e você precisa entender um pouco da teologia paulina a respeito da igreja para que você entenda isso. Paulo tinha o direito de exigir salário, ele tinha plantado essas igrejas e ele tinha pastoreado essas pessoas. Domingo após domingo, no dia do Senhor, Paulo abençoava essas pessoas com alimento espiritual. Ele deixa muito claro que o pastor é digno do seu salário, e essa é a teologia bíblica disso. Mas ele vai dizer o seguinte: nós não ficamos ociosos, trabalhamos com as nossas próprias mãos para não ser um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhes dar o exemplo. Versículo 10. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estavam vivendo ociosamente, ou seja, pessoas dentro da igreja de Tessalônica estavam vivendo de forma ociosa e preguiçosa, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Esse é o pior tipo de gente. É aquele que, além de não trabalhar, ainda atrapalha, né? Ordenamos e insistimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Observem quem se recusa a obedecer aquilo que eu digo nesta carta. Afastem-se dele para que se sinta envergonhado. Não o considerem como um inimigo, mas advirtam-no. Aconselhem essa pessoa como a um irmão. Que o próprio Senhor da paz lhes dê paz em todos os momentos e situações. Que o Senhor esteja com todos vocês. Aqui está a minha própria saudação de punho próprio, Paulo. Assim faço todas as minhas cartas para provar que eu mesmo as escrevi. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Queridos, todo ser humano, ele tem uma dificuldade de esperar. Esperar não é uma virtude natural a nós. Nós sempre queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, que geralmente é urgentemente. Eu lembro quando eu estava noivo da minha esposa, e eu conversando com meu sogro para ele deixar a gente casar. E aí, quando é com os outros, a gente não se coloca no lugar deles. E meu sogro dizia: espera mais um ano. Ele dizia isso para mim. E eu dizia: não, eu vou casar esse ano. Eu e Lorena decidimos que iremos casar esse ano. E meu sogro dizia: espera mais um ano. Quando é com ele é fácil pedir para esperar, mas quando é com os outros, eu disse: eu tenho que casar esse ano. E ele dizia: espera mais um ano. Mas eu não quero esperar. Perceba, todo ser humano tem dificuldade de esperar. E isso se aplica também
a principal das nossas esperanças. Eu pergunto para você nessa noite, qual é a maior esperança que você tem na sua vida? Para você que é cristão, deveria ser pelo menos a vinda de Cristo. Essa é a maior esperança que nós devemos ter. Existem correntes que dizem, teológicas, que a vinda de Cristo acontecerá no futuro iminente, de acordo com a interpretação que essa linha tem das Escrituras e dos eventos. Outras correntes dizem que Cristo ainda demorará a voltar, segundo a sua leitura das Escrituras e dos tempos. Ora, você pode ter a sua interpretação, mas este não é o ponto central. O ponto central é o que nós fazemos enquanto esperamos a vinda de nosso Senhor. Outra forma que os teólogos mostram que pode acontecer a vinda do Senhor é quando nós nos encontrarmos com Ele após a nossa morte. Crentes, assim como todos os outros, debaixo da maldição de Adão, morrem. Por causa do pecado, nós temos um prazo de validade terreno. E é por isso que nós, um dia, se somos cristãos e morrermos antes da sua vinda, nos encontraremos e Jesus voltará para nós naquele momento. Agora, se Jesus vai voltar agora, se Jesus voltará daqui a 10.000 anos, ou se vamos morrer fisicamente para nos encontrarmos com Jesus e neste momento Ele voltará para nós, a pergunta que fica é: o que fazemos enquanto esperamos a sua vinda? Muitos pensam que esperar pela vinda de Cristo significa fazer previsões. Eu fui criado em uma cultura dos filmes Deixados para Trás. Quantos lembram desse filme? Deixados para Trás. E nós ouvimos aquilo que diziam esses filmes, e nós ouvíamos aquele cenário apocalíptico de que Jesus iria voltar iminentemente, e os crentes iam para as montanhas para esperar Cristo voltar, largavam empregos, largavam os relacionamentos e iam se isolar na montanha para esperar Jesus voltar. Então eles fazem previsões. Ora, os adventistas, por exemplo, eles fazem previsões de quando o mundo vai acabar, desde que a igreja deles nasceu. E eles dizem, Jesus vai voltar em 1845. Não, na verdade, Jesus vai voltar. Na verdade, foi uma interpretação errada da profecia, da nossa profetisa. E na verdade, Jesus vai voltar agora no ano 2000. Não, foi outra interpretação errada. Jesus vai voltar agora em outro momento. Queridos, muitos enveredam-se pela opção errada de fazer previsão. Ora, se Jesus vai voltar... se Jesus vai voltar, eu preciso dar a data de quando Ele vai voltar. Outros vão por outro caminho que eu considero errado, que nós consideramos errado, que é usar a doutrina da volta de Cristo, que nós chamamos de escatologia, para não fazer nada. E a regra é clara: quem não trabalha, dá trabalho. Amém? Amém? Você sabe que isso é verdade? Quem não trabalha, dá trabalho. E é exatamente sobre isso que Paulo está falando aqui. Irmãos dentro da igreja que estavam usando a doutrina da volta de Cristo para justificar a sua preguiça e a sua ociosidade. Ora, se Jesus vai voltar, eu não vou fazer mais nada. Ora, se Jesus vai voltar, então eu vou me isolar nas montanhas, ou então eu não vou fazer mais nada na igreja. Só que quando você não faz nada, você dá trabalho. Quando você não trabalha, você dá trabalho. O mundo então observa essa hipocrisia, e o evangelho muitas vezes, infelizmente, é caluniado por causa de nossa displicência espiritual. Contudo, meus irmãos, Deus em sua providência não tolera a displicência. Deus não tolera a displicência e nem a desobediência. E em sua misericórdia, Deus vem pelo seu Espírito, que nos guia a toda a verdade, nos quebranta e nos confronta, nos corrigindo para nos mostrar que esperar pacientemente pela volta de Cristo quer dizer trabalhar duro em prol do reino. Em outras palavras, esperar Jesus voltar é trabalhar na construção do seu reino. Deus quer que você espere a sua vinda, de todos aqueles modos que eu expliquei ainda há pouco. Ou você vai até Ele, ou Ele vem até você. Porém, independentemente de como esse encontro acontecerá, você deve trabalhar e esperar. Ou trabalhar esperando. Ou então entender que trabalhar é esperar. E isso significa duas coisas. Primeiro,
Nós precisamos entender qual é a forma errada de esperar. Esse é o drama da nossa exposição de hoje. E em segundo lugar, nós devemos entender que a espera paciente é manifestada no trabalho duro. A espera paciente é manifestada no trabalho duro. Então perceba, em primeiro lugar, a forma errada de esperar. Vamos ler mais uma vez os versículos 5, 6 e 11. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. E agora, irmãos, nós lhes damos a seguinte ordem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo: fiquem longe de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Versículo 11: contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. A lógica de Paulo, meus irmãos, é uma lógica interessante. Nos primeiros 5 versículos de 2 Tessalonicenses 3, Paulo fala sobre as coisas do céu, sobre as coisas celestiais, sobre as coisas espirituais, e ele fala do evangelho. Olha, a graça de Deus está com vocês. Mas depois ele fala de assuntos práticos que estão acontecendo na igreja. Paulo pede que os irmãos orem para que a palavra de Deus corra livremente. E no versículo 5, ele ora para que Deus dirija o coração do povo. Mas então ele faz uma virada brusca na sua argumentação. E ele fala no versículo 6 sobre a perseverança. O contexto de perseverança na Bíblia, sempre no Novo Testamento, no Novo Testamento pelo menos, sempre quando Paulo fala de perseverança, ou qualquer outro apóstolo fala sobre a palavra perseverança, sempre é a perseverança pela volta de Cristo, uma espera pela volta de Cristo. Então Paulo está falando de perseverança no sentido de que, irmãos, olha, vocês, inclusive 2 Tessalonicenses fala muito sobre a volta de Cristo. E Paulo vai dizer, olha, enquanto vocês esperam, vocês devem adereçar alguns problemas que estão acontecendo na igreja de vocês. Paulo está dizendo, em outras palavras, não é errado a igreja de vocês esperar a volta de Jesus, mas vocês têm que esperar da forma certa, porque alguns dos membros das igrejas de vocês estão esperando da forma errada. Eu pergunto para você nessa noite, o que é esperar a volta de Jesus de forma paciente? É ser passivo? É especular? Esperar a volta de Jesus é fazer previsões, cálculos mirabolantes? Queridos, muitos na igreja de Tessalônica, que era uma igreja notavelmente saudável, muito diferente da igreja de Corinto, por exemplo. A igreja de Tessalônica era uma igreja saudável. Mas aconteceu um problema, eles eram tão saudáveis que alguns estavam tão crentes que queriam ser mais crentes que o próprio Jesus. Você conhece alguém que quer ser mais crente que Jesus? Quer ser mais santo que Jesus? Pois é, alguns da igreja de Tessalônica estavam adotando esse comportamento e por isso foram repreendidos pelo apóstolo Paulo. Eles estavam pensando que a volta do Senhor era tão iminente que eles tinham que ir sentar no telhado e esperar. O drama então da passagem é que Paulo faz uma virada surpreendente. Paulo faz uma virada surpreendente e os primeiros 5 versículos ele fala das coisas do céu, as coisas de Deus. Mas no restante do capítulo, Paulo vai falar das coisas dos homens. Então Paulo faz uma ligação entre as coisas de Deus e as coisas dos homens. Paulo vai fazer uma ligação entre as coisas do céu e as coisas do mundo. Paulo então passa da oração mais sublime, que é no início do capítulo, para uma ordem pastoral duríssima. E Paulo dá uma ordem dura aos Tessalonicenses no versículo 6. Leia junto comigo. E agora, irmãos, nós lhe damos a seguinte ordem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo: mantenham-se afastados dos que vivem ociosamente, ou em outras palavras, dos preguiçosos. A grande tensão do texto é a seguinte: os irmãos que estavam dando trabalho na igreja de Tessalônica eram justamente aqueles que estavam esperando a volta de Jesus da forma errada. Vou repetir. Os irmãos que estavam dando problema na igreja de Tessalônica eram aqueles irmãos que estavam esperando a volta de Jesus da forma errada. O versículo 11, então nós iremos ver, no versículo 11 iremos ver que Paulo nos dá a definição prática de que tipo de problema aquelas pessoas estavam causando na igreja. Versículo 11 diz assim:
Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se nos assuntos alheios. Em outras palavras, viver ociosamente, o ocioso é aquele que, além de não trabalhar, é intrometido. Você conhece alguém assim? Por quê? Porque a preguiça não é apenas não fazer nada. Preguiça é atrapalhar. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é preguiçoso? Você não precisa responder. Eu só pedi para você perguntar. Você não precisa responder. O preguiçoso, além de não trabalhar, ele dá trabalho. É intrometido. Por quê? Porque a preguiça não é apenas não fazer nada, é atrapalhar. A palavra grega para intrometer indica uma pessoa que está fingindo trabalhar. Pense num canteiro de obras. Pense numa pessoa, um homem que está ali no canteiro de obras. Ele está carregando uma pá, ele está vestindo o colete do pedreiro, mas ele não está trabalhando. Ele está lá só para tirar uma foto, ou ele está lá só para jogar a conversa fora e atrapalhar aqueles que estão de fato trabalhando. Isto é a ociosidade que Paulo está atacando aqui. Eles estão carregando a pá, eles estão vestindo o colete, eles estão com toda a indumentária e toda a aparência do pedreiro, mas eles não estão fazendo nenhum trabalho real. Sabedoria de Deus para a tua vida nessa noite: a espera paciente por Cristo não é fazer previsão. A espera paciente por Cristo não é fazer previsão. Não caia nessa história de que porque Jesus está voltando eu não vou fazer mais nada. Cadê o João Antônio? João Antônio, eu lembro que eu tive uma conversa com ele, porque ele era da escola adventista. Lá na escola adventista, a educação adventista ensina aos seus alunos que o mundo vai acabar. É verdade? Quem já estudou na escola adventista sabe que isso é verdade. Inclusive tem os escoteiros, ou os desbravadores. O que são os desbravadores? Você já parou para pensar, o que são os desbravadores? Os desbravadores é para ensinar a nova geração, as crianças, a sobreviverem na grande tribulação. E você coloca dentro do coração da criança um entendimento de que não importa o que eles façam, o mundo vai acabar. E você tira o coração de trabalho daquela criança, inclusive para a obra do Senhor. E eu lembro que uma vez eu conversei com o João, logo que ele chegou na igreja, e ele falou assim: pastor, mas o mundo vai acabar, eu não vou fazer faculdade. O mundo vai acabar, pastor. Ele sabe dessa história. Eu fico muito desanimado porque o mundo vai acabar. E eu disse: João, deixa eu te explicar uma coisa. Aí eu fui explicar para ele. Eu expliquei para ele: olha, a Bíblia fala do reino de Deus, e o reino de Deus tem que ser construído. E aí eu passei toda a teologia da vitória para João. E aí João falou assim: agora eu vou me matricular na faculdade. Resumindo, se formou como um dos melhores, se não, parece que foi o melhor da turma em publicidade e propaganda. Ou seja, é isso que Deus quer que nós entendamos, que esperar de forma paciente pela volta de Cristo não é abraçar um cenário catastrófico e fazer previsões. Esperar por Cristo não é ficar sem fazer nada. Esperar por Cristo é trabalhar arduamente na sua vocação. Meus irmãos, há 2 meses eu estou falando de vocação nesta igreja. Eu sempre falei, mas durante esta série eu dei uma ênfase maior na importância de você perseguir a sua vocação. A sua vocação não necessariamente tem a ver com a profissão onde você vai ganhar mais dinheiro, que fique claro isso. A sua vocação tem a ver com aquilo que Deus chamou você para fazer. E esperar a volta de Cristo, esperar o encontro com o Senhor, é trabalhar arduamente na sua vocação, com o objetivo de edificar o reino. E que reino é esse? Um reino de justiça, um reino de paz, um reino de misericórdia, um reino onde a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma para todas as pessoas. E como é que este reino é edificado? Pela pregação do evangelho e pelo discipulado. Pastor, na prática, o que isso tem a ver com a minha vida? Pastor, na prática, o que eu vou fazer com essa mensagem ao longo da semana? Ora, você não será vitorioso se a sua energia for consumida pela ociosidade. Parem de ser preguiçosos.
Parem de dar desculpas para não se engajar no trabalho duro. Nenhum de nós será vitorioso se a nossa vida não for marcada por um trabalho que tem duas características: um trabalho duro, lento e consistente. 3 características. O nosso trabalho ele tem que ser duro. Nós temos que trabalhar com afinco. Nós temos que trabalhar como quem realmente acredita que nós estamos construindo o reino. Além disso, nós devemos trabalhar de forma lenta, um dia após o outro, sem querer enriquecer de forma rápida, sem querer enriquecer por atalhos ou de forma ilícita. E nós precisamos trabalhar de forma consistente. Os crentes de hoje em dia não têm consistência para as coisas que importam, que dirá para as coisas que não importam. Precisamos então nos arrepender disso e entender que, primeiro, a doutrina que não te manda para a fábrica, a doutrina que não te manda para o escritório, a doutrina que não te manda para casa para que você faça o trabalho real, é uma doutrina que calunia, dá um testemunho contrário ao evangelho. Isso que eu estou pregando aqui para vocês agora deve revolucionar o teu espírito para que amanhã, segunda-feira, você tenha uma vontade tão grande de trabalhar para construir o reino de Deus. E aí, se você ganhar dinheiro no processo, está tudo bem também, mas não é a sua motivação o dinheiro. A sua motivação é construir este reino de justiça, bondade e misericórdia. Quantos entendem, digam amém. Em segundo lugar, você precisa também abandonar as previsões da volta de Cristo e substituir tais previsões pelo trabalho duro. Meus irmãos, a doutrina católica, por exemplo, nos diz, a doutrina papista, romanista, nos diz que o trabalho é uma maldição. E é por isso que nós devemos... Qual é o sonho do brasileiro? O Brasil é uma nação católica, né? Muito mais do que protestante, completamente diferente de outras nações protestantes. O Brasil é uma nação católica. Qual é o sonho do brasileiro? Ganhar na Mega Sena. O sonho do brasileiro não é ser útil. Você já parou para pensar nisso? O sonho do brasileiro é ganhar na Mega Sena. Por quê? Porque essa é a visão de mundo da cultura em que vivemos. Nós queremos a vida boa, nós não queremos o trabalho. A doutrina protestante do trabalho, por sua vez, ela é completamente diferente e opera numa lógica completamente diferente. Nós abandonamos as previsões da volta de Cristo, que iriam possivelmente nos levar a uma vida preguiçosa, ociosa e intrometida, e abraçamos o trabalho duro, sabendo que trabalhando duro na obra do Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto e último é: a espera paciente é manifestada no trabalho duro, e isso aqui é a continuação do que eu estou dizendo. Eu vou explicar com mais detalhes. Perceba, o problema de Tessalônica precisa de solução, sim ou não? Tem um irmão preguiçoso, ou vários irmãos preguiçosos dentro da igreja, criando problema e se intrometendo na vida alheia. O pastor Paulo precisa resolver esse problema. Como é que você, se fosse pastor, resolveria esse problema? Como é que vocês fariam? Ora, eu sei como Paulo fez. Paulo entrega a solução no versículo 10. Ele diz o seguinte: se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Paulo está certo, irmãos? Tá, né? Glória a Deus. Temos uma teologia do trabalho. Quem não trabalhar, que não coma. Essa é a regra fundamental do sustento. A igreja que administrava o sustento e que hoje administra o sustento, irmãos, aqui na igreja, nós já pagamos conta de luz e de água de irmãos que estavam precisando. Essa é a coisa mais comum de acontecer nas igrejas. Já demos muitas cestas básicas. De perder a conta de quantas cestas básicas nós já doamos. No ciclo passado e neste ciclo, numa igreja do nosso tamanho, uma igreja de aproximadamente 120 entre membros e congregados, uma igreja pequena, nós já doamos neste último ciclo mais de R$4.000 de auxílio, simplesmente abrindo a mão generosamente para abençoar projetos e pessoas que estão precisando. Nós somos generosos, porém, a igreja que administra o sustento tem a responsabilidade pastoral de dizer não àquelas pessoas que procuram uma carona gratuita na igreja. Sempre vai ter alguma pessoa que vai querer se aproveitar dos recursos e da estrutura da igreja. Sempre vai ter alguém dentro da igreja que vai querer se encostar. Sempre vai ter alguém dentro da igreja que vai querer se
fazer o uso das estruturas e dos recursos da igreja. Só que a lógica bíblica é que quem não come, quem não trabalha, não come. Em outras palavras, se você é um cristão, trabalhe como um cristão. Se você tem uma doutrina certa, trabalhe como quem tem uma doutrina certa. Se você tem convicção naquilo que a palavra de Deus diz e nas promessas do Senhor, trabalhe como alguém que sabe o que Deus diz e sabe as suas promessas. E o versículo 12, então, Paulo, ele vai dar uma instrução adicional. Ele diz: ordenamos e insistimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Então, no versículo 10, Paulo dá uma bronca nos ociosos e instrui a igreja para que aqueles que não trabalhem não comam. E depois ele vai dizer no versículo 12 como aqueles crentes devem trabalhar. E ele diz: olha, trabalhem de forma sossegada e consistente. Ou seja, a palavra grega para trabalhar, a palavra grega para sossegar e trabalhar aqui quer dizer consistente e silencioso. Paulo está dizendo em outras palavras, cristãos, não sejam ociosos, não sejam preguiçosos, não tenham uma interpretação errada do que a palavra de Deus diz, tenham uma interpretação certa do que a Bíblia diz, entendam o que é esperar de forma certa e depois trabalhem de forma consistente e silenciosa. Isso é completamente diferente dos irmãos problemáticos de Tessalônica, porque tudo que os irmãos problemáticos de Tessalônica estavam fazendo era tudo o contrário disso que Paulo falou. Paulo disse: olha, trabalhem de forma consistente e silenciosa. Os problemáticos não estavam trabalhando e estavam fazendo barulho. Quantos entendem isso? Certo? Ou seja, completamente diferente daqueles irmãos que estavam causando problema. Porque Paulo diz: vocês têm que trabalhar, e os irmãos não estavam trabalhando. Além disso, Paulo diz: vocês têm que ser silenciosos, ou seja, trabalhem sossegados, trabalhem aos poucos, construam a riqueza de vocês ao longo dos anos. E os outros irmãos estavam se intrometendo, não trabalhavam, faziam barulho e não deixavam ninguém trabalhar. Em outras palavras, meus irmãos, isso significa que a verdadeira espera por Cristo não é ser passivo, não é ir para os montes, não é subir no telhado. A verdadeira espera por Cristo é a construção engajada, consciente, intencional, bem administrada do reino de Deus através dos dons e talentos e recursos que Deus nos dá. E isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Presta atenção nisso aqui, meus irmãos. O crente em Jesus deve estar 100% engajado nas coisas temporais. A Bíblia fala em 2 Crônicas capítulo 12, versículo 32, sobre os filhos de Issacar. E os filhos de Issacar, a tribo de Issacar no povo de Israel, era uma tribo pequena, mas era uma tribo que era uma das únicas que poderia ajudar o povo de Israel, porque muito embora fosse pequena, era uma tribo que tinha visão, e eles sabiam o que estava acontecendo nas coisas temporais. Os crentes, eles precisam estar 100% engajados nas coisas temporais. Isso não significa que os crentes participarão das obras infrutíferas das trevas. Não quer dizer que nós seremos como o mundo, mas significa que nós entenderemos qual é o mundo em que vivemos e trabalharemos para moldar este mundo de acordo com a cosmovisão de Cristo. Tudo que você faz licitamente, tudo que você faz legitimamente, debaixo, sob a bênção do Senhor, está preparando o mundo um pouco mais para a vinda de Cristo. A aplicação, então, vai atingir o seu pico na perseverança. O versículo 13 nos diz: não se cansem de fazer o bem. Não se cansem de fazer o bem. Perceba que Paulo não diz: não se canse no trabalho. Preste atenção nisso aqui. Paulo não está dizendo: não se canse no trabalho. Até porque ele saberia que isto é impossível. Todos nós iremos nos cansar. Mas Paulo diz: não se canse de fazer o bem. Você deve estar cansado no seu trabalho ao ponto de dormir à noite, pois a fadiga resultante do bom trabalho é santa. Toda vez que você se cansa trabalhando para Deus, Deus abençoa esse cansaço. Toda vez que você se cansa no trabalho de Deus, Deus abençoa esse cansaço. Mas lembre-se, não esteja cansado do trabalho. Meu pai dizia: Senhor, eu estou cansado na tua obra, mas eu nunca estou cansado da tua obra. Eu estou cansado no teu trabalho, mas eu nunca estou cansado do teu trabalho. Existe uma diferença fundamental aqui. Você deve se cansar, mas nunca deve se cansar de fazer o bem.
Você pode se cansar no processo de fazer o bem, mas nunca se canse de fazer o bem. E por último, Paulo fala sobre a disciplina, sobre como nós protegemos a nossa igreja dessas influências de gente preguiçosa. Meus irmãos, eu já fui uma pessoa preguiçosa, quem conhece sabe, e não é uma coisa muito agradável. Hoje eu não gosto de ficar sem fazer nada. Às vezes eu vou para um trabalho voluntário, só para fazer alguma coisa e eu saber que eu estou construindo o reino de Deus. Eu preciso trabalhar, você precisa trabalhar, nós precisamos ser úteis, nós precisamos nos mover, nós precisamos sair da apatia, nós precisamos sair da letargia, tanto espiritual como física e motora. Nós precisamos trabalhar até o ponto de nos cansarmos no trabalho, mas nunca do trabalho. Agora, essas pessoas vão aparecer na igreja. Essas pessoas talvez estejam aqui, algumas delas. Eu já lidei com isso, todo mundo que já trabalhou em ministério já lidou com esse tipo de pessoa. E Paulo vai dar uma solução para que nós protejamos a nossa igreja desse tipo de gente. Paulo vai dizer no versículo 14: observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nessa carta, afastem-se dele, para que se sinta envergonhado. Não considerem, porém, como inimigo, mas aconselhem essa pessoa como a um irmão. Queridos, a disciplina é o sistema imunológico da igreja. Toda vez que disciplinamos alguém porque se recusou ao arrependimento, não é porque queremos a destruição dessa pessoa, mas porque queremos que ela seja restaurada com a confrontação do evangelho. Você deve evitar o convívio pessoal com pessoas preguiçosas, especialmente dentro da igreja, para proteger o jardim. Nós temos uma equipe de liderança muito pequena, mas extremamente diligente e trabalhadora. E por isso Deus tem nos dado a graça de alcançarmos e conquistarmos muitas coisas. Porque trabalhamos muito. Eu particularmente nunca desligo do trabalho antes das 10 da noite. Lorena sabe, minha esposa sabe. Eu trabalho muitas vezes até dormir. Às vezes meu olho está quase explodindo de tanta tela. Trabalhando, fazendo as coisas. E eu sempre crio uma coisa nova para fazer. Cristiane fica reclamando que ela não consegue me acompanhar. Ela diz assim: eu não aguento mais. Porque eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar na obra de Deus. É claro que de vez em quando tem que ter umas férias e o recesso está chegando, glória a Deus. Quem vai viajar vai, né? Quem vai para outra igreja vai, mas tem que voltar em janeiro. Mas o recesso vai acontecer. E nós iremos descansar, porque de fato nos cansamos. Mas nunca nos cansamos do trabalho. Nós nos cansamos no trabalho. Evitem pessoas preguiçosas. Evitem pessoas que não dão valor à obra de Deus. E esse é um princípio que se aplica também para a sua vida pessoal. Pastor, na prática, como é que isso se aplica na minha vida? Querido, você se torna vitorioso e pleno quando entende que a espera paciente por Cristo se manifesta ativamente no seu posto de trabalho. Queridos, quando Jesus voltar para você, às vezes Ele vem para nos levar, para nos arrebatar. Às vezes você vai morrer e se encontrar com Ele. Mas quando você morrer para se encontrar com Ele, ou então quando Ele vier te buscar, Ele deve te encontrar no seu posto. Ele deve te encontrar no seu posto. Por que Davi caiu com Batseba? Vocês sabem a história. Porque ele não foi encontrado no seu posto. Grandes homens de Deus caem porque não são encontrados no seu posto. Grandes homens de Deus começam a sua vida pastoral e ministerial de uma forma tão bem sucedida e terminam em completa desgraça porque abandonaram o seu posto. Você deve ser encontrado no seu posto de trabalho. Agora, na prática, o que isso quer dizer, pastor? Primeiro, os versos 14 e 15 nos dizem que nós devemos não nos aproximar de irmãos ou então de pessoas que se dizem crentes, mas que são preguiçosas e intrometidas. Nós devemos nos afastar dessas pessoas para que elas se sintam envergonhadas. É isso que o versículo 14 diz. Pastor, mas a igreja não deve ser um lugar de acolhimento? Claro que deve, mas nós não devemos acolher as pessoas para que elas mantenham o seu estilo de vida pecaminoso, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Se o pecado não for tratado dentro da igreja, ele contaminará a igreja e a destruirá. Deus quer que nós lidemos com o pecado da mesma forma como Ele lida com o pecado. Deus lida com o pecado de forma tão séria que mandou o seu Filho para expiar de forma brutal
o pecado de toda a humanidade. O versículo 14 e 15 então diz que o ato de evitar pessoas preguiçosas é o sistema imunológico da igreja, mas além disso ele nos dá 3 princípios claros para a administração da igreja e nos dá também um princípio de ética laboral, ética do trabalho. Como é que o crente deve trabalhar e como é que a igreja deve administrar os seus recursos. Primeiro, queridos, a igreja não deve dar lugar para pessoas aproveitadoras e preguiçosas. Nós não somos um lugar onde as pessoas podem vir aqui e se apropriar e se aproveitar da nossa boa vontade para sugar os nossos recursos. A igreja, a administração da igreja deve ser estruturada de uma tal forma que não dê lugar a pessoas preguiçosas e aproveitadoras. Segundo princípio que nós aprendemos, a missão da igreja não é caridade. A missão da igreja não é caridade. Deus não instituiu a sua igreja para ser uma instituição de caridade, muito embora nós exerçamos o ministério da misericórdia. Quantos entendem? Mas a missão da igreja não é ser caridosa. A missão da igreja é ser coluna e baluarte da verdade de Deus. E por último, um princípio de ética de trabalho. A missão da igreja é administrar os frutos da vocação de todos. Essa é a missão da igreja. É a missão administrativa, pelo menos, né? Que nós estamos falando aqui de pessoas que vêm para a igreja e que querem usufruir dos recursos da igreja e querem se encostar na igreja e não trabalham. Nós não devemos dar espaço para essas pessoas. Mas a missão da igreja é administrar os frutos da vocação de todos: dinheiro, tempo, dons e talentos. O nosso trabalho é ver em que você é bom, em que Deus tem te chamado para fazer e direcionar você, às vezes investir financeiramente em você, para que você dê retornos não para a igreja, mas para o reino. A missão da igreja é administrar os frutos da vocação de todos, seja dinheiro, tempo, dons e talentos, e aplicá-los na construção desse reino. Um reino de justiça, bondade e misericórdia. E como é que nós construímos o reino, pastor? Através da pregação do evangelho e do discipulado das nações. Segundo princípio, abrace o cansaço como santidade. O seu corpo cansado é uma evidência concreta de que você se derramou no serviço do rei. O seu corpo cansado é uma evidência concreta de que você se derramou no serviço do rei. O meu sonho, se Deus me der a graça de morrer velho, é morrer acabado. Acabado. Eu trabalhei tanto para Deus durante mais de meio século. Eu lembro que o John MacArthur, que morreu recentemente, ele morreu com 84 anos, pastoreou a mesma igreja por mais de 50 anos. A mesma igreja, todo domingo ele aparecia para pregar a palavra de Deus, e ele pregou até morrer de falência múltipla dos órgãos, e ele pregou literalmente até morrer. Ele pregou dos 30 aos 84. E ele pregou o evangelho, trabalhou no treinamento de discípulos e outros pastores que foram enviados para todos os cantos do mundo por meio século. Eu lembro do Loren Cunningham, que foi o fundador da Jocum, que morreu recentemente também com mais de 80 anos. E ele morreu, e antes dele morrer ele chamou o pessoal que era do seu staff, e ele disse assim: olha, a visão de Deus para a Jocum para os próximos 100 anos é essa. E aí ele fez uma linha do tempo e disse: olha o que Deus quer fazer nos próximos 100 anos. Mas o pessoal: Loren, tu já vai morrer, tu já tem 80 anos. E ele disse: não importa, o nosso Deus ele trabalha com a próxima geração. O nosso Deus ele quer que nós levantemos a próxima geração. O nosso Deus quer que nós trabalhemos de tal forma que nós deixemos discípulos. E quando nós formos chamados para a sua presença, outras pessoas pegam o bastão da nossa mão e vão em frente. Eu já estou vendo o que Deus quer para a nossa igreja, para os próximos 50 anos. E depois eu posso morrer antes, todos nós vamos morrer, mas nós precisamos fazer o melhor da nossa vida aqui, e uma vida que realmente vale a pena. A sua vida não vai valer a pena se você for preguiçoso, mas também não vai valer a pena se tudo que você pensa é como você vai comprar o seu novo bem de consumo, ou então como é que você vai fazer a sua próxima viagem. A sua vida não vai ter sentido dessa forma. A sua missão é que o seu corpo cansado seja um testemunho concreto de que você se derramou no serviço do rei. Por isso, não tema a exaustão da sexta-feira. Fique
E aí eu estou falando de contexto de igreja, mas você pode aplicar ao seu trabalho, porque o seu trabalho ordinário, aquele que você vai amanhã, é também uma forma de você construir o reino de Deus, e nunca se esqueça disso. Meu pai sempre dizia: Senhor, eu estou cansado no teu trabalho, mas eu nunca estou cansado do teu trabalho. Eu estou cansado no serviço, mas não estou cansado do serviço. E por último, como é que nós podemos fazer isso? Queridos, o drama que Paulo enfrentou na igreja de Tessalônica, ele se deu porque algumas pessoas na igreja de Tessalônica eram preguiçosas e oportunistas, porque eles tiveram uma interpretação errada. Muitos crentes estavam confundindo a espera de Cristo com uma vida preguiçosa, mas não é isso que é esperar pela volta de Jesus. Esperar pela volta do Senhor é doar a si mesmo no trabalho do reino de Deus. E você é chamado para imitar o que Deus fez, porque nós devemos ser imitadores de Cristo Jesus, e nós estamos sendo formados à medida perfeita de Cristo. E por que nós estamos falando de Cristo? Porque Cristo se doou inteiramente no trabalho do reino. João 5,17 nos diz o que Jesus falou. Jesus, porém, disse: o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Se Jesus trabalhou, você precisa trabalhar. Se Deus está trabalhando até agora, nós devemos trabalhar. Quando nós morrermos e o nosso corpo for glorificado, nós não iremos vagabundar com os anjinhos por toda a eternidade. Nós iremos trabalhar. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, o trabalho não é uma consequência da queda. O trabalho não é uma consequência do pecado. O trabalho já existia quando o mundo era perfeito. E Deus quer nos restaurar as condições do Éden, quando nos glorificar, para que nós trabalhemos por toda a eternidade naquilo que o nosso Deus nos assinalar como tarefa. Jesus se entregou de forma completa, de corpo e alma, dons e talentos, para o trabalho. Ele disse: meu Pai também trabalha, meu Pai sempre trabalha, melhor dizendo, e eu também trabalho. Em outras palavras, Cristo se deu inteiramente e trabalhou intensamente na sua vocação e na imitação do seu Pai, para que nós também pudéssemos doar tudo de nós nesse trabalho. Não para buscar dinheiro, não para dar o tempo como se fosse um desencargo de consciência, mas para trabalhar com gratidão e com um senso de construção do reino, para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Crentes, vocês foram lembrados hoje dos seus deveres. Pastor, que deveres? Primeiro, espere pela vinda de Cristo com trabalho fiel e dedicado, não com ociosidade e nem com preguiça. Para de ser preguiçoso. Vem trabalhar na obra do Mestre. Vem trabalhar na obra do Mestre. Pastor, eu não me vejo trabalhando em alguma área da igreja, mas eu tenho um trabalho que aparentemente é um trabalho secular e ordinário, e eu posso servir a Deus. É claro que pode, Deus está contando com isso. Não seja ocioso, não seja preguiçoso. Maridos, trabalhem com diligência, liderem os seus lares com responsabilidade. Mulheres, não se cansem de fazer o bem, sejam sábias na edificação dos seus lares, mesmo nas tarefas que vocês não achem importantes. Homens, respeitem a vocação de vocês e não tentem ser mulheres. Mulheres, respeitem a vocação de vocês que Deus deu e não tentem ser homens. Jovens, parem das coisas estúpidas que jovens fazem. Nelson Rodrigues dizia que a melhor coisa que o jovem pode fazer é deixar de ser jovem. E eu tendo a concordar com ele. Salomão diz que o jovem, ele é inclinado à neciedade, à insensatez. A melhor coisa que o jovem pode fazer é amadurecer. Deixem de lado o comodismo digital. Entreguem-se a uma vida de esforço, de virtude. Jovens, casem cedo. Casem cedo. Pastor, mas é muito arriscado. A vida é risco. Respirar é risco. Casem cedo. Façam muitos filhos. Vários filhos. Façam vários filhos. Abracem a virtude, abracem o trabalho duro, abram uma empresa. Quanto mais cedo vocês falirem, mais tempo vocês terão para se reestruturar financeiramente.
Usem o seu tempo com propósito, e não como os que vivem intrometendo-se em assuntos alheios. Minha esposa casou com 20 anos. Eu acho que ela é mais feliz do que a maioria das meninas da idade dela. Eu tenho quase certeza. Olha ela ali, ó, gravando. 2. A doutrina que não te leva ao trabalho fiel. A doutrina que não te leva ao trabalho fiel é uma mentira disfarçada de piedade. A doutrina que te distancia dos interesses da vida comum é uma doutrina falsa e falha. É uma doutrina que dá um testemunho calunioso, falso contra Cristo. E como Paulo ensinou, quem não quiser trabalhar, que não coma. É um tempo de nós abandonarmos as previsões e abraçarmos a pá. Abandonar o comodismo e se derramar pela vocação. Esperar Jesus é construir e não cochilar. E por último, esperar Jesus voltar é trabalhar na construção do seu reino. Esperar Jesus voltar é trabalhar na construção do seu reino. Agora levante sua mão para eu te abençoar. Com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé dizendo amém, amém e amém.